14. O texto sagrado diz, primeiro, Mateus 14, primeiro, Mateus 14, primeiro, ele diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. 14 e, no caso aqui, é o 22. É bom, né? Sabe que vocês estão ligados na Bíblia. Vou errar toda vez. Toda vez eu dou um errozinho para vocês perceberem. 14, 22. Logo depois, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então, a gente vê aqui que logo o Senhor Jesus, ele tomou Pedro pela mão, e segurou quando ele estava afundando, e disse: homem de pequena fé, por que temeste? Então, a gente lê esse texto todinho e a gente encontra aqui o quê? Primeiro ponto, Jesus, ele entrando num particular com Deus. Quanto tempo faz que você teve um particular com Deus? E esse particular, pastor, onde eu poderia ter um particular com Deus? Lá no teu quarto. E quando você pode até dizer assim: eu não tenho quarto, eu durmo em meio a uma multidão, mas você tem a noite, a escuridão da noite, e depois que você se ajoelhar, ninguém vai saber o que está na sua mente, que você está conversando com Deus. Converse com Ele, entre numa conversação com Ele, conte para Ele seus dilemas, seus enigmas, suas interrogações, conte para Ele suas dificuldades, seus problemas, conte para Ele seus sonhos, seus almejos, seus objetivos, conte para Ele. A gente precisa conversar com Deus. Deus, Ele quer conversar com cada um de nós, mas quem se afasta de Deus somos nós. Deus continua sempre no mesmo lugar, somos nós que nos afastamos dele. E o próprio Filho de Deus, quando estava na terra, ele não em nenhum momento ele dispensou esse
esse ato, esse momento especial de estar com seu pai. Eles sempre estavam procurando estar com o seu pai, para buscá-lo em particular, para receber do Senhor as diretrizes, porque quando a gente entra em particular com Deus, a gente recebe visões, direções, revelações, e isso é muito importante para a nossa vida. Olha, eu não seria o que eu sou hoje, e nem estaria aonde eu estou hoje aqui, se eu não tivesse conversado com Deus ontem. Então o teu amanhã, Sil, o teu amanhã depende do teu hoje com Deus. O teu amanhã depende do teu hoje com Deus. Amanhã você não pode reclamar do que você não teve, quando você não perdeu hoje. Porque ainda que você tenha perdido hoje, digamos que você tenha conversado com Deus e perdido algo, e ontem, ou seja, e amanhã, Ele não te dá, com certeza, consequentemente, Ele vai ter algo melhor para você. Sempre Ele vai ter algo melhor para você. O que a gente precisa é se colocar na posição que Deus quer e buscá-lo. Aqui a gente vê que os discípulos, eles obedeceram o Senhor. Obedeceram o Senhor, entraram no barco, porque o Senhor disse: olha, entra no barco e vai para o outro lado. Entende bem? Nós estamos em um barco. Esse barco, nós podemos dizer que é a igreja. Podemos comparar com a igreja. Esse barco, ele é para ir para o outro lado. Qual é o outro lado? Os céus. Tá? Nosso corpo desejado é o céu. E a gente precisa saber que no caminho dentro desse barco vai haver muitas ventanias, muitos maremotos, muitos problemas no caminho, grandes tempestades surgirão, ventos soprarão ao contrário, tentando empurrar esse barco sentido contrário, por outro caminho. Mas veja, quem mandou entrar nesse barco não foi o homem, não foi o capitão humano. Quem mandou entrar nesse barco foi o próprio Senhor. Glória a Deus. Foi o próprio Senhor. Então o que a gente precisa é ter o quê? Segurança. Se sentir seguro. Porque por mais que o barco balance para lá e para cá, por mais que haja vendaval, ventania, tempestade, maremoto, por mais que haja sacudela de lá para cá, alguém sacuda o barco para lá e para cá, não importa o que acontecer, você não vai afundar. Porque o Senhor, Ele está no comando do seu barco. O Senhor está no comando desse barco. Tá? A gente precisa só crer que, embora Ele estando longe, veja, Ele estava no meio do mar. Jesus estava distante dele, mas Jesus não estava desligado dele. Veja, o que era que Jesus estava fazendo? Aonde? Dormindo. Ele estava orando. Ele estava orando. E ele estava orando já há 12 horas. Quem que orou 12 horas aqui? Meu Deus. Está difícil, né? Pelo menos uma hora. Uma hora comigo. Aí Deus disse assim: quem quer ter uma hora comigo em particular? Mas se algum milionário dissesse assim: ei, vem cá, quero ter uma conversa contigo, a gente despertaria em nós o nosso interesse em conversar com o milionário. Ele vai me dar alguma coisa. Vou conversar com ele. E não só uma hora, ficaria com ele o dia todo. Mas com Jesus, a gente não quer ficar uma hora. Você olhou? Pastor, mas o meu joelho dói. Bota o travesseiro. O importante é que você fique na posição de referência a ele. Pastor, minha perna não dói, não tem problema não. Senta. Senta e fecha os olhos. E não abre. E adora. Adora. Né? Não faz diferença se você está de joelho, sentado, em pé, deitado. Se você estiver ligado, a adoração sobe. Agora eu não vejo razão para alguém que está com sua saúde intacta orar deitado. Eu não vejo razão para uma pessoa que está com a sua saúde, né, perfeita, ficar com os olhos abertos diante do Senhor. Quem olha para o sol aqui do meio-dia? Quem já olhou para o sol do meio-dia? Ninguém nunca olhou para o sol do meio-dia? Já olhou? Quanto tempo você olhou para o sol do meio-dia? 3 segundos? Ele olhou 3 segundos? Ele olhou 3 segundos ainda para o sol?
Eu não aguento nem olhar nenhum momento. Porque quando ele está no meio-dia, no seu esplendor, quando eu faço assim, eu já não consigo nem olhar para ele. E o sol é uma criatura. Imagina o Criador. E eu vi na oração, o flagrante, eu estava assistindo a oração toda, que eu fico vendo os cultos todinho, observo na câmera. Ah, quanta gente vacilando. Uns conversando, outros. Só. Outros saem, vai beber água. E aí você quer alcançar os seus objetivos desse jeito. Ah, pastor, mas o mundo, as pessoas lá do mundo, elas conseguem os objetivos delas. Tudo bem, conseguiram, mas não foi Deus que deu. Riquezas duráveis, diz a Bíblia, vem de Deus. Quando Deus te dá, ninguém toma. O do mundo pode perder a qualquer momento. Que adianta que é o mundo todo perder a sua alma e outra coisa. Às vezes a pessoa ganha, buscam no mundo e depois no caminho não consegue dar conta daquilo que buscou. Quantas pessoas eu já vi entrarem em depressão, passarem por situações diversas e até morrer, ficarem paraplégicas, passarem por situações diversas, porque lutaram tanto para conseguir algo, conseguiram até, mas depois não valeu mais a pena aquilo que conseguiu. Quantas pessoas estão agora milionárias em cima da rua, estão precisando de um enfermeiro para dar comida e desejariam estar aqui no teu lugar, desejariam ser o mais pobre e não tem como. Então, diga assim: eu sou feliz com Cristo Jesus. Por quê? Nós somos felizes, nós somos livres. E outra coisa, você só está aqui porque você aceitou Jesus como Salvador. Amém. Você só está aqui porque alguém orou por você. E você nem faz ideia de que um pequeno momento que você apresentou a Deus, orou a Deus, ele se compadeceu e te deu grande livramento. Eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse aqui. Não é? Não sei. Quanto livramento ele tem me dado, tem nos dado. Então, igreja, eu sinto que muitos estão precisando dessa oração. Nesse momento aqui, em vez de adorar, eu sei que não é fácil adorar em meio à tempestade. Não é fácil adorar em meio às tribulações. Não é fácil. Mas todos que fizeram isso conseguiram tocar em Deus. Exemplo disso a gente pode ver Daniel. Que tribulação aquele homem passou, sendo lançado até dentro da cova do leão, mas ele não se desligou-se de Deus. Vamos no Novo Testamento, Paulo e Silas. Que tribulação aqueles homens passaram, com tanta dor, lançados no cárcere inferior, mas eles não deixaram de estar ligados com Deus, não desistiram de acreditar que Deus a qualquer momento iria se levantar ao seu favor. Jó, em carne, ou seja, em pele e osso, cheirando mal como uma carniça, mas em um momento ele se desligou, ainda que ele até questionou a Deus, até interrogou a Deus de por que ele estaria passando por aquilo, até ele se autopoliciou, se justificando diante de Deus, mas depois ele disse assim: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E em outro ponto ele chega a dizer: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Então, amados, não deixe que as adversidades, as tribulações, as perseguições, os problemas te desliguem de Deus. Porque quando você se desliga de Deus, pela comunicação que a gente tem que ter a cada dia, pela ligação que a gente tem que ter com o nosso pensamento com Deus, quando eu me acordo de manhã, eu já me acordo pensando em Deus, meu Deus, obrigado. Aí saio dali, corro para o carro para ir embora para o trabalho, e no carro eu dirijo: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí eu vou de pedaço em pedaço, vou falando com Ele. Eu vou de pedaço em pedaço, eu vou falando com Ele ali, conversando com Ele até chegar lá. Até chegar lá. Toda manhã está dormindo do lado lá, aí eu vou conversando. Aí quando chega lá, eu fico no carro recebendo a minha cabeça, falando com Deus, sempre ligado com Deus, porque eu sei que a qualquer hora ele chega, rapaz. A qualquer hora ele chega. E como você está? Te prepara. E aí menina bonitinha? A menina bonitinha no arrebatamento? Ela não ora, mas elas são bonitinhas. Vai subir? Vai subir? Vai nessa? Vai nessa? E o menino lindinho? E o lindinho? Jovenzinho bonitinho, né? Vai subir porque é bonitinho?
Porque é jovem. Vai nessa? Lá em Amós diz que as meninas, né, bonitas, jovens, que anda, eles dizem assim, parece que é casca, você fica assim toda. Diz que essas meninas vão desmaiar de sede nas ruas, naquele dia. Pedirão água e não terá água. Será terrível. E outras coisas que eu já vi aqui. Então, ei, desperta, principalmente hoje é tudo jovem. Desperta, jovem. Vou dizer uma palavra que não é de mim, não, é a palavra de Deus que diz. Nesse mundo que a gente está vivendo, tenha vergonha na cara e se ligue com o seu Senhor. Pastor, o que é isso? Você está mandando tomar vergonha na cara? Eu não. A palavra diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todos nós somos obreiros. Não está falando obreiro no sentido de ministério, está falando no sentido de obreiros da obra do Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão na obra, no arado do Senhor, né? Se bem que ali estavam falando para um obreiro, né? Mas, ei, procura dizer assim, Deus. Paulo diz assim: o amor de Deus me constrange. Constrangimento é um tipo de vergonha por não ter entendido, compreendido ou feito como devia para aquela pessoa. E esse constrangimento até muitos crentes diz lá no tribunal de Cristo vai sofrer quando estiver lá, né? Porque alguns vão chegar lá pela fé, só pela fé. Outros vão chegar com algumas obras. E quando estiver lá na prova das suas obras, muitos vão chorar rapidamente. Assim, vai ter, chama-se detrimento. Vai ter um detrimento. É um momento de tristeza que a gente vai ter quando estiver no tribunal de Cristo, embora sendo salvo, sendo provado pelas obras. Porque a gente vai dizer assim: poxa, eu estou aqui diante dele, eu estou vendo, ele é real, ele me ajudou bastante e eu não fiz o que devia quando ele fez tudo por mim. Ainda fui mal, ainda fui perverso. Então, igreja, desperta. E jovem, desperta. Não basta só estar aqui. Para você se firmar aqui, você tem que estar ligado com Deus. Porque se você não se ligar com Deus estando aqui, você não vai ficar aqui. Você vai passar por aqui. Porque o mundo, ele vai ganhar você. Ele vai te arrastar. Ele vai destruir o restinho da fé que ainda tem em você. Então, fortalece a tua fé, buscando o Senhor, lendo a palavra, orando, se consagrando, dando lugar e aproveitando os momentos que você está em comunhão com a igreja. Porque, irmão, esse momento aqui é um momento mais do que especial. Porque é um momento em que a igreja está reunida. Aqui está havendo agora uma comunhão, uma conjunção de fé. E aí Deus se manifesta. A Bíblia diz assim, olha, que no Antigo Testamento Deus não descia, não recebia, ele não aparecia, ele não se manifestava se não tivesse 10 pessoas no culto. Tinha que ter 10 pessoas para Deus se manifestar. Quando Jesus veio, ele disse assim, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu